Como crescer nas redes sociais exercitando a sua função de jornalista? Existe hoje uma corrida desenfreada por audiência aqui nas redes sociais e as pessoas acabam querendo crescer a qualquer custo. Então é muito fácil você cair nessa armadilha de ver áudios virais, de ver conteúdos de entretenimento que não tem relação com aquilo que você precisa para se posicionar como jornalista de relevância e reproduzir isso nas suas redes sociais. Também é muito comum você ficar compartilhando fragmentos da sua vida, porque com certeza as pessoas têm mais interesse em saber o que está acontecendo na sua intimidade do que de consumir um conteúdo educativo e informativo. Mas será que é isso que vai fazer você se posicionar como um jornalista de relevância? Será que é isso que vai fazer você se posicionar como um jornalista que merece uma chance de trabalhar e de mostrar o seu valor de mercado? Pensa nisso. E aí, eu resolvi criar um esquema para você, que é jornalista, que é nosso colega jornalista, e que quer se posicionar como jornalista nas mídias sociais e crescer também. Antes de mostrar esse esquema, esses tópicos, a gente conversar sobre isso de uma maneira mais detalhada, é preciso entender que crescer nas redes sociais, às vezes, para você é só número de seguidores. E a gente precisa avaliar o que tem por detrás dessa questão de número de seguidores. A gente tem que ter consistência na nossa audiência e qualidade para a gente conseguir viver do jornalismo, monetizar a nossa profissão, atrair olhares de publicidade e também do algoritmo, porque a gente pode ganhar dinheiro através da própria rede social, que no caso paga até em dólar, e tem vários mecanismos para você fazer isso. Tô falando que é fácil, que vai acontecer da noite pro dia? Não, mas que é possível se você construir aí essa casinha de tijolos consistente, tá? Então, não crie essa expectativa de só viralizar para crescer na rede social, principalmente se você quiser crescer com qualidade, com autoridade, com relevância como jornalista. Você precisa fazer isso de uma maneira diferente do que qualquer outro criador de conteúdo que só quer crescer por crescer, que só quer a fama pela fama, tá? Que é o objetivo é crescer com consistência e qualidade, mostrando o seu valor de mercado. Senão pra gente não vale nada, tá? Não é bem por aí. Falando isso, dito isso, eu fiz um esquema de como crescer nas redes sociais, que é algo que vem funcionando para mim há alguns anos, usando a estratégia do jornalismo empreendedor de nicho, do jornalismo Gen, que é uma metodologia em qual eu me especializei, onde a gente se torna uma referência dentro do nicho de atuação. Lida, mas escolher um nicho, será que não vai me limitar na produção de conteúdo? Será que não era melhor eu produzir um monte de conteúdo sobre um monte de coisas? Vou explicar. Quando a gente produz um monte de conteúdo de maneira generalista, passa uma falsa sensação de que a gente sempre pode falar dos assuntos do momento e que isso gera mais oportunidade de crescimento. Quando, na verdade, só mostra que você é mais um replicando conteúdos que estão sendo falados no momento. Quando você quer se tornar um especialista em um nicho, ou seja, numa editoria que você gostaria de atuar, numa editoria que talvez você tenha mais habilidade, ou que você gosta mais de consumir, e isso faria com que você tivesse mais paixão e fosse mais longe nisso, você começa a se posicionar tanto para o seu público que consome a informação como uma referência dentro desse assunto, porque ele sabe que quando ele quiser saber sobre esse assunto, ele vai procurar esse jornalista que produz conteúdo nessas plataformas. Segundo, você mostra o seu valor de mercado. Então, talvez você tenha interesse em trabalhar numa empresa como um jornalista dentro dessa editoria, dentro desse segmento, e você nunca teve essa oportunidade. Quando você usa o jornalismo de nicho e já mostra que você sabe fazer conteúdo dentro desse segmento, você tem portfólio e você consegue entregar para essas empresas que poderiam te contratar algo mais consistente já dentro de um nicho. Eles já conseguem te enxergar nessa posição dentro do nicho que você quer, da editoria que você quer atuar. Terceiro, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que pensar nos pontos de ganhar dinheiro com a nossa profissão. Então, fica mais fácil para a gente ganhar dinheiro como jornalista quando a gente está dentro desse nicho e a gente está produzindo conteúdo dentro desse nicho e mostrando o valor de mercado dentro desse nicho. O algoritmo,
das redes sociais também valoriza mais quem produz conteúdo nichado. Quando você repete várias vezes as mesmas palavras, os mesmos termos, você faz conteúdos com um formato que chama a atenção de um determinado público, o algoritmo da rede social automaticamente, com o tempo, começa a distribuir os seus conteúdos para esse público segmentado. Então, facilita a vida do algoritmo e o que a rede social quer é retenção de audiência. Ela quer que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível consumindo conteúdo dentro da sua plataforma. Se você nicha o seu conteúdo, ela sabe que pode contar com você como produtor e que tipo de conteúdo você produz. E facilita, o algoritmo te enxerga de outra maneira e ele te distribui melhor. Entende? Porque o jornalismo gen, o jornalismo empreendedor de nicho, te traz vantagens e faz você crescer um pouco mais rápido. Fora que, vamos pensar, o dia tem 24 horas, você é um ser humano único, tem um monte de coisa para fazer no seu dia. Talvez você tenha outros trabalhos fora do jornalismo para se sustentar e tá tudo certo. Faz parte do processo de ser jornalista ou estudante de jornalismo passar por tudo isso até se consolidar, porque não é uma área que tem vários trabalhos à disposição assim com facilidade e os boletos não esperam a gente se consolidar no jornalismo para cair, né? A gente precisa se sustentar. Então tá tudo bem. Então você tem que dividir esse horário com a construção da sua carreira dentro do jornalismo. Se você quer produzir conteúdo em vários segmentos, falar de várias coisas, você vai ficar perdido. Você não vai dar conta. E aí vai chegar no ponto de você ser um replicador de informação. E replicar informação não exige faculdade de jornalismo, certo? Qualquer criador de conteúdo pode replicar. E quando a gente fala de conteúdo, qualquer coisa que está na internet que gera interesse do outro, bem ou mal, sendo verdade ou não verdade, isso é visto como conteúdo. Só que a gente não tá aqui para fazer esse tipo de conteúdo. A gente tá aqui para fazer conteúdo jornalístico. E a gente precisa usar da nossa habilidade, fazer valer a faculdade que a gente fez. Primeiro porque a gente tem habilidades únicas perante a outros criadores de conteúdo. A gente já aprendeu coisas que eles só aprendem na prática aqui com o tempo. A gente já sabe checar informação, construção de pauta, organização de linhas editoriais. A gente aprendeu isso dentro da faculdade, pelo menos deveria ter aprendido. E a gente também se comunica de uma maneira melhor, porque a gente treinou dentro da faculdade a nossa escrita, né, jornalística, informativa. A gente treinou estar em frente às câmeras, apesar de que eu sei, tem jornalistas que têm mais dificuldade de fazer conteúdo, de estar em frente às câmeras, como também tem jornalistas que têm mais dificuldade de escrita, e tá tudo certo. Isso a gente vai construindo. Mas imagina se você não tivesse feito a faculdade de jornalismo e ainda tivesse essas dificuldades. É o que acontece com os outros criadores de conteúdo. Eles têm também essas dificuldades e barreiras, mas eles querem produzir conteúdo, talvez, porque eles acham que isso dá muito dinheiro e seja uma forma, uma profissão, um jeito de conseguir fazer renda, e é mesmo, é uma economia que só vem crescendo de criador de conteúdo, e eles vão treinando até vencer essas barreiras. Mas a gente na faculdade, a gente já teve a oportunidade de treinar tudo isso. Então a gente chega muito mais pronto para o mercado de criação de conteúdo. O problema é que a gente não aproveita isso, porque a gente não aprendeu exatamente nesses formatos de rede social, produção de conteúdo, e é normal a gente ficar super perdido, principalmente quem se formou antes dessa era da internet ser esse boom, fica meio perdido de como produzir conteúdo. E aí a gente cai naquele erro que eu falei no começo da live, de ficar replicando conteúdos que a gente acha que vai dar mais visualização e não necessariamente conteúdos que valorizem o nosso trabalho como jornalista. Beleza? Estão comigo até aqui? Agora vamos lá para o ponto de como crescer nas redes sociais como jornalista. Tô dando uma lida aqui, porque como um bom conteúdo a gente precisa ter o quê, gente? Roteiro, tá? Então prestem atenção nisso para vocês fazerem também os conteúdos de vocês. Tem que ter um mínimo de roteiro para vocês conseguirem fazer uma boa entrega. E aí eu coloquei ali, ó. Eu vou focar no jornalismo gen, porque eu já expliquei aqui para vocês que o jornalismo empreendedor de nicho vai levar vocês mais longe e mais rápido nessa jornada de criar oportunidade de viver no jornalismo. E aí o primeiro ponto, a gente precisa pensar no nicho. Nicho, o que é nicho? Eu explico aqui sempre, vou repetir para a galera que não está familiarizada ainda com isso, mas nicho é uma fatia de mercado. Então você pensa como editoria para facilitar, porque editoria vocês sabem o que é, mas o nicho ele é muito maior do que só uma fatia de mercado para você criar um conteúdo, uma editoria. O nicho é literalmente uma oportunidade de vender o seu trabalho para um público. E como empreendedor, você vende a partir da comunicação, informação do jornalismo, mas isso vira uma marca. No jornalismo gen, no jornalismo empreendedor de nicho, você aprende isso, você aprende fazer a sua marca como jornalista. E aí, isso pode
segmentar e virar até produto físico mais para frente. Mas tudo isso por quê? Você é jornalista, se posicionou como jornalista e você criou uma confiabilidade, credibilidade com a sua audiência, com as pessoas que consomem o seu produto, sua informação, que é o seu primeiro produto e grande produto. E a partir disso, você tem que ter um nicho para se comunicar melhor com esse público. Principalmente para quem está começando, ter um nicho facilita as coisas. Facilita você entender que tipo de conteúdo você vai produzir. O que você tem que entregar para essa audiência ser construída? Isso facilita demais você sempre estar em contato com essas informações, porque dentro do nicho vão ter. Você vai fazer uma pirâmide, tá, de conteúdo. Dentro dessa pirâmide vão ter informações que sempre vão ser relevantes para o seu nicho. Sempre. Eu tô falando aqui de comunicação, de empreendedorismo para jornalistas, então eu sempre vou falar de jornalismo. Isso sempre vai ser primordial para vocês. Dentro do seu nicho, sempre vai ter algum assunto que é primordial. E isso faz você ter a base do seu conteúdo muito bem clara. E aí, em cima dessa base, você consegue construir o seu alicerce dos outros conteúdos, como se fosse uma pirâmide mesmo. Então, escolher o nicho, pensou nesse nicho. Como você vai pensar nesse nicho? Algo que você provavelmente já tem afinidade, ou que você já consuma como forma de entretenimento, pode se tornar um nicho jornalístico. Ou que você gosta já, talvez você já entrou na faculdade, por exemplo, para trabalhar com esportes. Foi o sonho da sua vida, eu quero trabalhar com esportes. E aí você já tem esse nicho, então. Então você vai nesse segmento. Você pode subnichar. O que é subnichar? Você tem essa, vamos supor que isso aqui é a fatia de mercado que você escolheu. Você vai pegar uma parte dessa fatia de mercado. Isso é subnicho. E as vantagens de você ter um subnicho para você construir informação são muitas. Primeiro, porque você diminui a concorrência de mercado. Então, vamos supor que você está falando sobre alimentação. A alimentação é muito amplo, certo? Você pode falar sobre alimentação vegana, sobre alimentação onívora, você pode falar sobre alimentação saudável, sobre alimentação do ponto de vista do que é mais gostoso e mais prático para você fazer no seu dia a dia. Você pode falar de várias segmentações, né? Como se fossem linhas editoriais. Mas é muito mais interessante você segmentar. Porque se você se torna especialista, jornalista especialista em alimentação vegana, os veganos, o seu público-alvo vegano vai te procurar. As marcas que vendem produtos para veganos vão te procurar. E você consegue também organizar melhor a sua criação de conteúdo de maneira individual. Você sozinho na sua casa, com o seu computador, com o seu celular, você consegue organizar também melhor isso. Então, entende que subnichar não é ruim, subnichar é bom. Ter um nicho é bom, subnichar é ótimo, entendeu? Mas tudo bem, quer ter um nicho, às vezes é um nicho um pouquinho menor já por si só. Ok, vamos seguir assim. Pensou nesse nicho que você pode visualizar como uma editoria que você quer trabalhar para facilitar a sua vida? A gente vai para afinidade com o assunto. Você precisa ter um mínimo de afinidade com o assunto. Você precisa olhar para esse nicho e falar, realmente é meu nicho? Porque às vezes você faz uma pesquisa de mercado, você vê, por exemplo, que as pessoas estão buscando muito por informações no ramo de tecnologia da informação, computadores. Só que na hora que você vai entregar essa informação, você vê a complexidade, você fala, meu Deus, eu tô lascado. Eu vou ter que investir muito tempo como uma pessoa sozinha, individual, para fazer conteúdo bom como jornalista para essa galera, porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho afinidade com isso, isso aqui vai me cansar daqui a pouco. Não sei se é isso que eu quero. Então é importante você ter um mínimo de afinidade com o nicho, um mínimo de afinidade, sabe aquele gostinho, aquele sabor prazeroso de falar, eu adoro construir conteúdo nesse nicho? É a super afinidade, mas o mínimo de afinidade é ok, é um nicho interessante. Eu estudaria e pesquisaria sobre esse nicho todos os dias sem o menor problema. Não ficaria com aquele cansaço exageradamente mental. E tá tudo certo. Outro ponto que você tem que pensar na hora de escolher o seu nicho, para você se destacar como jornalista aqui na internet, você tem que pensar na editoria com potencial. O que é um nicho com potencial, uma editoria com potencial? É algo que não seja interessante só para você. Porque às vezes você tem afinidade. Você realmente acha que é uma boa fatia de mercado. Você conseguiu enxergar que isso é uma fatia de um mercado. Só que você não parou para prestar atenção se tem mais gente interessada nisso realmente. Se isso vai te render faturamento. Porque a gente precisa pensar. Quando a gente pensa como jornalista, jornalista empreendedor, a gente é empreendedor também, a gente não é só jornalista. Então a gente precisa pensar em formas de monetização do trabalho. Então, se você não criar um conteúdo dentro de um nicho que depois você vai conseguir vender o seu trabalho, vender que eu digo, seja para uma empresa que quer te contratar nesse nicho, seja como empreendedor mesmo, fechando parcerias, vendendo espaços dentro das suas mídias digitais para você ganhar dinheiro com isso, não adianta de nada. Você vai ficar fazendo um monte de conteúdo só para você ler e para meia dúzia de gato pingado. Então vamos aprender a ver se a editoria, se o nicho tem potencial?
Primeiro ponto que você tem que prestar atenção. Tem bastante gente buscando isso no Google, essas informações dentro dessa editoria? Faz uma pesquisa lá, vê se tem. Segundo ponto, tem bastante gente já falando dessa editoria? Esse segundo ponto é um ponto que às vezes não tem muita gente falando sobre essa editoria, mas tem bastante gente produzindo conteúdos espelhados dessa editoria. Isso também já funciona. Porque se não tem absolutamente ninguém falando sobre conteúdos nessa editoria, temos um problema. Talvez não seja tão interessante para um grupo grande de pessoas, tá? Vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a fazer e falar sobre jornalismo empreendedor aqui, eu não tinha uma concorrência direta, né? Não tinham outros jornalistas ensinando suas especialidades assim, dessa maneira. Principalmente falando sobre produção de conteúdo. Mas tinha bastante gente falando de marketing digital e acabava atraindo jornalistas. E falando sobre criação de conteúdo aqui na internet. Então eu consegui visualizar que sim, vocês jornalistas tinham um interesse em aprender mais sobre produzir conteúdo e eu estava oferecendo uma coisa diferente, que é como jornalista, não como profissional de marketing, né? É usar uma habilidade que vocês já têm aí, só direcionar essa habilidade com uma metodologia que é o jornalismo Gen. Entende? Então, dá uma pesquisada. Depois, a gente está aqui no plano de ação para vocês crescerem como jornalistas na internet, hein? Vão focando aqui, tá? Vão focando e depois vocês salvem essa live para vocês não perderem, mesmo essas informações, porque são muitas informações importantes. Aí a gente vai para o conteúdo, que é muito importante. Gente, a gente tem um nicho, recapitulando, um nicho, a gente já avaliou esse nicho, ok, fechamos o nicho. Aí a gente tem um conteúdo, que a gente precisa entender como que a gente vai entregar esse conteúdo e que conteúdo que é interessante a gente fazer, que a gente consiga entregar de maneira individual. Lembra? Você, jornalista único, com um dia de 24 horas, com um bando de coisa para fazer, você precisa ter conteúdos que você consiga fazer entrega, tá? Então vamos lá. Conteúdo, pautas atemporais. Vamos contrariar aqui o que a gente aprendeu na faculdade o tempo todo, que ficou bem subentendido pra gente, que a gente é da hard news, da notícia quente, da pauta, meu Deus, furos de reportagem, aconteceu agora, estamos aqui nesse momento. É isso. Ficou subentendido pra gente que só ia dar certo fazer jornalismo assim. Aqui na internet, as pautas atemporais, elas são mais do que necessárias. Mas presta atenção, você pode usar ganchos do agora, da hard news. Mas a pauta, ela não pode perder a validade tão rápido. Porque o algoritmo, ele continua entregando o seu conteúdo. Se ele perder a validade rápido, essa entrega perde a validade rápido. Então, você precisa ter pautas atemporais como base do seu trabalho. O que são as pautas atemporais? Aquelas pautas que fazem sentido para as pessoas, mesmo que elas leiam depois, mesmo que elas consumam depois. Essas pautas são as pautas que tem que ser a base da sua criação de conteúdo na internet para você crescer como jornalista. E para você não enlouquecer, não ficar refém da produção de conteúdo hard news. Você não dá conta de ficar refém de produção de conteúdo hard news. Depois que você fizer uma lista ali de umas 10 pautas dentro do seu nicho atemporais, que são as chamadas pautas frias também, pautas de gaveta, você consegue pensar nos formatos. E você precisa entregar conteúdo em vários formatos para você crescer aqui na rede social. Por quê? Tem gente que absorve melhor um texto, gosta mais de ler, tá tudo certo. Mas tem gente que absorve melhor um vídeo. E tem gente que absorve melhor se for um conteúdo num carrossel, ou se for uma conversa numa live que nem eu tô tendo aqui com vocês. Então, entregar o mesmo conteúdo em vários formatos também permite você entender, com o tempo, qual conteúdo funciona para cada formato, porque nem todo conteúdo vai funcionar para todos os formatos, por muitos motivos, tá? Não é porque o conteúdo é ruim. Às vezes a rede social não entrega o seu conteúdo bom, ótimo, excelente, porque você fez em um formato estético de layout, talvez, que para ela não era tão interessante entregar. Às vezes, o seu público que não tem tanta aderência com aquele formato, gosta mais de outros formatos. E isso você vai aprendendo com o tempo. Então, é importante você fazer conteúdos em vários formatos para você crescer como jornalista aqui na rede social. E aí, a gente vai para o último ponto, né? Porque lembra, primeiro ponto, nicho de mercado. Escolher um nicho para você falar, um segmento, para você se posicionar como jornalista. Aí foi para o conteúdo. Pautas atemporais como base da sua produção de conteúdo, até para você conseguir ter tempo e fôlego para quando aparecer alguma coisa, uma notícia quente, que você queira aproveitar o boom que tá rolando na internet, você não ficar desesperado e largar tudo para fazer.
Não, você já tem ali a base de conteúdo que vai entrar todo dia, né, na sua rede social, que são bases atemporais. Para você conseguir fazer esse planejamento, precisa ser atemporal. E atemporal não é desinteressante. Atemporal não é notícia velha. Atemporal são coisas que o seu nicho, que o seu público quer saber sempre. Às vezes tem algum assunto que sempre vai rolar dúvida. E às vezes você só usa como gancho uma informação nova. Às vezes você só faz uma análise. Você pega um monte de informação cruza e faz uma análise nova que ninguém ainda trouxe para o debate. E tá lá e seu público vai consumir. E aí a gente vai para a terceira etapa para você crescer na rede social como jornalista. Constância. Essa é a parte mais difícil, gente. Ter constância na produção de conteúdo. E isso é uma coisa que você sempre vai lutar contra, né? É uma coisa que não importa quantos anos de experiência você tenha como jornalista, eu falo por mim, né? Compartilhando aqui uma experiência pessoal, ter constância é sempre desafiador. Por quê? Porque você sempre tem um monte de coisa para fazer, um monte de entrega para fazer. Quando você monetiza a sua profissão, você tem entregas que você está sendo pago para fazer. E aí, fazer o conteúdo gratuito se torna ainda mais desafiador ter constância no conteúdo gratuito. Né? Porque demanda tempo, conteúdo gratuito demanda tempo. E aí fica desafiador você ter essa constância na produtividade, mas é necessário. O conteúdo gratuito é necessário para vender o seu peixe como jornalista, fazer você crescer na rede social e depois, posteriormente, cobrar pelo seu conteúdo pago, que deve ser muito melhor do que o seu conteúdo gratuito, abranger muito mais coisas e ter uma entrega maior, porque você está sendo pago, você pode se dedicar mais horas e se aprofundar mais no seu conteúdo, tá? É o que as grandes empresas de comunicação vêm fazendo cada vez mais, cobrando pelos conteúdos para poder se aprofundar e demandar mão de obra para a produção desse conteúdo. Mas isso é um negocinho que a gente vai falar numa próxima conversa, que eu vou falar sobre monetização do trabalho como jornalista. Agora vamos focar no crescimento aqui na rede social, para trazer o viver do jornalismo como brinde, entre aspas. Então a gente falou do nicho, conteúdo, a constância. Como que você vai fazer? Para ter constância, você precisa ter conteúdos que tenham praticidade na hora de você produzir. Que conteúdos que têm praticidade na hora de você produzir? Vídeos conversados, que você não precisa fazer entrevista o tempo todo, mas que não significa que não são peças jornalísticas. Vamos lá, vamos voltar para a faculdade? Vamos pensar em gêneros jornalísticos? Existe gênero educativo, existe artigo, existe vários gêneros opinativos, existem 1000 gêneros jornalísticos que você pode utilizar, não só o gênero jornalístico informativo, que demanda reportagem, que demanda você ficar fazendo entrevistas, tá? E você utilizar reportagens e entrevistas, isso precisa ser como se fosse seu conteúdo denso. Aqui eu divido, dentro do jornalismo gênero, jornalismo empreendedor de nicho, o conteúdo, a pauta, o conteúdo nota, vamos dizer assim, que é um conteúdo menorzinho, e os conteúdos reportagem, que são os conteúdos mais densos. Nesses conteúdos, a gente precisa saber mesclar os conteúdos mais rapidinhos de serem feitos. Lembra, a gente está falando aqui da constância de produção de conteúdo. E os conteúdos com mais densidade, que é para um público que está mais preparado para aquilo que você tem a dizer, como se fosse uma revista. A revista, a reportagem é mais profunda, e o site, que você tem que entregar na hora alguma informação, então ele não tem tanta profundidade na maioria das pautas, tá? É basicamente isso. Então, na praticidade de produção, você vai usar esses conteúdos nota, que é abrir seu vídeo e entregar em 1 minuto, nem se você quisesse, você não conseguir entregar uma entrevista enorme em 1 minuto. Então, você vai entregar uma informação dentro do seu nicho em 1 minuto, como se fosse uma notinha. Você vai fazer um post simples, que é uma... Post simples, gente, para quem não sabe, é uma imagem única e uma legenda. Tem nichos, como o meu nicho aqui, que eu falo com vocês que são jornalistas, que vocês leem bastante coisa, então eu entrego legendas grandes. Mas alguns nichos precisam de legendas menores, e isso você só vai entender com a prática, ou me acompanhando aqui, que eu ensino você a se adequar ao seu nicho. E aí, você tendo essa praticidade na produção de conteúdo, você consegue ter essa constância necessária. Eu já vou entrar no que é constância necessária, tá? Mas só para vocês entenderem. Você também precisa ter foco nas habilidades. O que é foco nas habilidades? Foco nas suas habilidades como jornalista. Você escreve bem? É tranquilo você sentar e escrever? Amor. Então, vamos fazer o seu conteúdo de constância ser o seu conteúdo em texto? Em vez de você ficar forçando uma habilidade que você precisa construir com vídeo? Ou, eu sou melhor em vídeo, Hélida. Eu manjo muito. Eu vou ligar a câmera e eu vou conseguir falar no flow, assim, ó, no flow, falar no ao vivo, sem
problemas. Então, você vai fazer vários conteúdos de 1 minuto em vídeo e você vai publicar isso para gerar constância. Lembra, a gente está gerando a constância. Nesse primeiro momento, para crescer na rede social, você precisa treinar sua mente para essa constância, porque é muito desafiador manter isso a longo prazo. Então, gera o conteúdo prático para você. Depois a gente vai pensar em elaborar esse conteúdo. Depois a gente vai pensar em estudar o que o algoritmo quer. Depois a gente vai estudar o que você postou para ver. Ah, esse conteúdo deu certo. Aí eu vou manter. Ah, esse conteúdo não deu certo. Não deu. Será que foi o formato? Vou mudar o formato. Ah, será que foi o que eu falei, o jeito que eu falei? Muda o jeito que eu falei. Ah, não. É a minha audiência que não quer saber disso aqui mesmo. Eu não vou falar mais sobre isso. Tá? Mas é próxima fase. Primeiro a gente tá treinando a constância. Porque a gente quer que você cresça na rede social, né? Então a gente tá treinando as habilidades certinho para isso. E depois você tem que ficar de olho na qualidade, porque ter constância é uma coisa, ter qualidade no conteúdo é outra coisa. E às vezes são coisas conflitantes, porque aí na correria do dia a dia você acaba não tendo qualidade na produção de conteúdo. Então, como que você vai ter qualidade e constância? Vai fazer conteúdo prático, né? Produção prática de conteúdo que eu já expliquei para vocês. Focando nas suas habilidades. E para você ter qualidade, você precisa roteirizar, listar e pensar nas pautas. Se você simplesmente acordar e falar, hoje eu preciso fazer um conteúdo, provavelmente você vai perder a qualidade do seu conteúdo. Você precisa ter uma lista de pautas que você vai desenvolver ao longo da semana. De preferência, como você já está usando a sua habilidade, né, aquilo que você é mais rápido em fazer, você tira ali um dia ou 1 hora a cada dia e você organiza isso e a produção de conteúdo vai acabar sendo mais fluida, mais rápida. E você não perde a qualidade. Então, a gente não pode esquecer de coisas básicas dentro do jornalismo, da checagem da informação. Então, assim, eu não tenho certeza, não vou falar isso. E sempre que possível, trazer um dado para confirmar que aquilo que você está falando, mesmo que seja um conteúdo opinativo, ou seja, você está ali fazendo jornalismo opinativo, dando sua opinião, tem base. Porque no jornalismo opinativo não é a opinião da voz da cabeça. O jornalismo opinativo é com base em alguma coisa que você estudou e adquiriu conhecimento, pesquisou, levantou ali de informação, né? Então, fica mais prático para você fazendo essa lista, checar e trazer alguns dados que você consegue entregar ali de pronto dentro do seu conteúdo. Seguindo todos esses tópicos que eu falei para vocês ao longo dessa live, vocês vão crescer nas redes sociais como jornalista, principalmente com relação à constância. Aparecer por aqui sempre. E agora vamos falar do que é constância, assim, né? Elida, constância é fazer 5 conteúdos por dia? Constância é fazer um conteúdo por dia? O que é constância? Constância é, eu me comprometo a fazer um conteúdo por semana e vou fazer um conteúdo por semana. A minha audiência vai saber que eu só apareço aqui 1 vez por semana. E nesse primeiro momento, lembre-se, eu não tô falando para você fazer o que é melhor pro algoritmo te entregar. Calma, porque é isso que ferra com tudo. A gente ficar muito preocupado no que o algoritmo quer num primeiro momento, sem entender nas nossas limitações e no quanto a gente consegue produzir de fato de conteúdo, né? A gente precisa crescer. Primeiro, a gente precisa, ó, a gente não nasceu bebezinho, a gente não conseguia nem rolar quando a gente nasceu. Depois a gente aprendeu a rolar, depois a gente aprendeu a engatinhar, entendeu? Depois a gente aprendeu a andar, depois a gente aprendeu a correr. É isso. Você não vai querer correr. Ah, é porque fulano falou que eu tenho que produzir 10 conteúdos na semana aqui no feed, mais story todo dia. Calma! Nós estamos treinando a constância. Como crescer nas redes sociais como jornalista. Lembre-se disso, é como jornalista. Então, para você fazer um conteúdo bom de consistência, não vai sair fazendo 1000 conteúdos num dia, não. Vamos crescer aos poucos, tá? E aí, você vai fazer o quê? No primeiro momento, você vai criar uma constância que você consiga entregar. Eu consigo um conteúdo por semana. Um conteúdo por semana. Estudou, pegou prática? Eu consigo 2 conteúdos por semana. Eu consigo 3 conteúdos por semana. Até você fazer todo dia um conteúdo. E quando a gente fala todo dia um conteúdo, não é todo dia necessariamente postar no feed. Você tem os stories aqui no Instagram, você pode postar um Reels, e aí você vai ajeitando essa dinâmica de acordo também com a demanda do seu nicho, tá? Quanto mais concorrido o nicho, mais conteúdo você vai precisar fazer para se destacar? Geralmente sim. Só que isso você vai construir e você vai observar. Dentro do jornalismo empreendedor de nicho, do jornalismo gen, a gente faz essa observação o tempo todo, porque a rede social tá mudando, né?
o tempo todo. E aí a gente tem que entender o que a gente precisa entregar em cada rede social. E para crescer como jornalista, vou deixar aqui um puxão de orelha. Vocês precisam focar em trazer valor para o seu trabalho dentro do jornalismo, como jornalista. Então, ficar postando a sua foto do final de semana vai te trazer valor como jornalista? Não. É só uma foto do seu final de semana. A não ser que você use essa sua experiência para trazer alguma informação dentro do seu nicho. Ficar compartilhando foto de viagem. Você é do nicho de turismo? Você faz informação como jornalista no nicho de turismo? Não. Não vai agregar valor nenhum para você também. Lida, mas eu tenho que entregar alguma coisa, as pessoas se conectam com pessoas. Você já deve ter escutado isso de conteúdo de marketing. A gente é jornalista. Marketing é ótimo, marketing digital é necessário para fazer a gente chegar em mais pessoas. Mas primordialmente a gente é jornalista e a gente precisa atender as demandas que o jornalismo nos coloca para a gente crescer, certo? Para crescer certo e mostrar nosso valor de mercado. Então, se você ficar preso à estratégia de marketing, realmente você vai fazer da sua vida um Big Brother. A galera quer ver o que você tem para oferecer aí na sua vida. Todo mundo tá curioso como você tá vivendo, para meter o nariz na sua vida e realmente vai gerar mais engajamento, uma foto pessoal do que um conteúdo informativo. Mas a gente não tá falando sobre engajamento, a gente tá falando sobre crescimento. Crescimento na rede social e crescimento profissional. Para você crescer como jornalista na rede social, no profissional, mostrar seu valor de mercado, viver do jornalismo, criar oportunidades para viver do jornalismo, é zero importante você postar como foi seu final de semana, e ainda mais em um Instagram profissional, que você tá querendo agregar valor como jornalista, tá? E aí a gente tem como criar conexões com a nossa audiência, mostrando o nosso valor como pessoa, que é importante também, através das nossas pautas. Tem alguns nichos que você consegue contar histórias dentro do nicho de pessoas e conectar essas pessoas com essas outras pessoas que você está contando história. A sua história pessoal e a sua experiência individual, em alguns momentos, também cabe como exemplo, para você passar para a pessoa um exemplo. Por exemplo, eu cheguei até o jornalismo gen depois de dar muita cabeçada sendo uma jornalista generalista. Depois de passar muito tempo tentando me encaixar em um mercado tão restrito, trabalhar em redação, ganhar mal como jornalista de redação e entender o que as grandes empresas de comunicação fazem para monetizar o jornalismo. E reproduzir isso de maneira individual dentro de uma metodologia chamada jornalismo gen, que é o jornalismo empreendedor de nicho. Minha história pessoal, que tem a ver com o assunto que a gente está falando. Mas ficar aqui postando coisas do meu dia a dia não vai atrair vocês, vai repelir vocês. Eu tô aqui para passar a minha mensagem como jornalista e é isso que eu quero que vocês façam também dentro das redes sociais de vocês. Então, fechando a live, depois daqui um tempinho eu vou deixar aqui, né, se você estiver assistindo no gravado já salva. Recapitulando, como crescer nas redes sociais como jornalista? E o objetivo é viver do jornalismo sempre, tá? Viver do jornalismo gen, que é o jornalismo empreendedor de nicho. Primeiro, ter um nicho de mercado, que é prestar atenção na fatia de mercado, ter afinidade com o assunto, ter editoria com potencial, tanto de crescimento como jornalista, de entrega, de mostrar seu valor de mercado, como de público consumidor de informação, como de vender o seu trabalho para anunciantes, e tem muitas outras formas de vender o trabalho, que eu vou falar depois para vocês em outros conteúdos. Segundo, o tipo de conteúdo que você entrega, prestar atenção no seu conteúdo. Fazer uma base de pautas atemporais, pautas frias, pautas de gavetas, mas pautas interessantes para o seu nicho. Ou seja, que não percam a validade tão rápido, principalmente para blog, para ser ranqueado como termo de busca, SEO, esses termos de marketing que a gente precisa saber, mas a gente não precisa virar o marqueteiro de plantão, senão a gente perde a qualidade no jornalismo, tá? A gente precisa ter vários formatos de conteúdo e usar o mesmo conteúdo em vários formatos. Parece que eu tô falando a mesma coisa, só que não, né? Vários formatos de conteúdo. Vídeo, texto, imagens, post simples, carrossel. Vamos testando. Lives, entrega em formato de aula, porque a gente faz jornalismo educativo também. Sabe o Globo Repórter? Tem muitas pautas de Globo Repórter que é só jornalismo educativo, tá? E aí a gente vai testando os formatos. E, por fim, para você crescer como jornalista nas redes sociais, constância na entrega do seu conteúdo. E na produção também.
Então precisa ter praticidade na produção para você conseguir ter constância, foco nas suas habilidades, ou seja, explorar as suas habilidades ajuda você a produzir conteúdo mais rápido, sem perder qualidade, e sempre de olho nessa questão da qualidade. Não perca a qualidade do seu conteúdo. E aqui a gente encerra essa super conversa sobre como crescer nas redes sociais, com um monte de informação super valiosa aqui. Então já salva, compartilha com um colega jornalista essa live, que vai ficar salva aqui também, para vocês assistirem, quem chegou agora, assistir tudo. E em breve eu volto com mais informações e mais conversas para vocês crescerem como jornalistas, viverem do jornalismo e agregar valor à marca de vocês como jornalistas. Um beijo, colega jornalista, e até breve.